Nesta noite também agradeço a Deus por ter me chamado na sua graça, ainda nos dias da minha mocidade, das vaidades e das ilusões do mundo. O Senhor me tem guardado e de entre as suas jovens tem preparado uma para ser minha esposa e tem abençoado o nosso lar, nos dando 2 filhas. Agradeço a Deus que minha filha nasceu, irmãos, e Deus nos deu a graça dela assim recém-nascida. Eu acredito que com uns 8 ou 10 dias houve até uma crítica no meio da nossa família. Minha esposa colocou uma roupinha de frio, era o mês de julho, fazia muito frio, e fomos congregar, irmãos. Naquela noite congregamos numa igreja e Deus tomava o seu servo na palavra. Irmãos, o cooperador daquela localidade dizia assim, minha esposa estava atrás, ele não estava vendo, mas dizia: bem-aventurada é você, mãe, que já nos primeiros dias de vida trouxe a tua filha para congregar dentro desta casa de oração. O Senhor faz uma promessa na vida desta criança: o tempo se passará e antes dela completar 7 anos de idade, eu selo ela com a promessa do Espírito Santo. Passou-se, irmãos, o tempo, nós em Igaraçu do Tietê, e minha esposa falou: bem, você sabia que amanhã, ou melhor, na quarta-feira, Ana Paula vai completar 7 anos de idade? De verdade, tá bom. Naquela noite, irmãos, Deus preparou, congregou conosco o nosso irmão Maurício, que atende em Anadias. A glória de Deus desceu na igreja e na última oração o Senhor selou minha filha com a promessa do Espírito Santo, irmãos. Hoje ela está com 13 anos, não é batizada, mas o Senhor cumpriu o que Ele falou também. Em uma outra oportunidade, irmãos, eu estava num velório e na hora de atender o funeral, a família, ela entrou assim numa certa discordância e teve alguém que falou: não vai atender o funeral não, nós vamos chamar um religioso. E essa moça falando para mim assim com um ar de riso, zombaria: pois bem, seu Ademilson, o senhor veio aqui para atender o funeral da minha mãe, ela era crente, mas nós não somos. Nós vamos chamar o religioso e vamos recomendar o corpo dela. Vamos recomendar o corpo dela. Falei: tá bom, não tem problema. Pode recomendar o corpo, a alma, o nosso Deus já recomendou. E ficamos um pouquinho ali do lado e fomos, irmãos, até o cemitério. Acabou de enterrar, eu estava voltando daquele enterro e veio um rapaz cabeludo de cavanhaque e olhando para mim disse: é o irmão, que é o irmão Ademilson? Falei: sim, sou eu, irmão. Ele disse: o senhor conhece o seu Manuel? Falei: irmão Manuel, conheço. O senhor sabe que ele está morto? Falei: não. Sim. E antes dele morrer, ele pediu para me procurar o senhor e para o senhor ir fazer o funeral dele. Falei: olha, filho, se eu contar uma história para você, você não vai acreditar. Eu estou chegando agora do enterro que a família não deixou fazer o funeral. Então faz o seguinte, conversa com a família. Se eles aceitarem, tudo bem, eu venho para atender o funeral. Se eles não aceitarem, você vai na minha casa e de lá você me explica e nós voltamos, e se não puder atender o funeral, pelo menos no enterro nós vamos do nosso irmão. Estou na minha casa, minha esposa falou: tem gente aí. Quando eu saí, ele estava com o irmão que atende a porta, o irmão Nazaré, dentro do carro chorando. Falei: bom, era para vir na minha casa para avisar que não tinha funeral. Tá bom. E chorando já falei: é mais um funeral que não vão deixar eu atender. E quando eu cheguei, falei: pode falar.
Ele disse: é muito profundo o que eu tenho para contar para o senhor. O senhor não faz um favor de entrar aqui dentro do carro? Entrei dentro do carro e ele disse: eu não sei se eu estou ficando louco, mas o que está acontecendo comigo? Veja bem, ontem meu sogro, ele estava no estágio terminal do câncer, estava já para morrer. Eu nunca fui em igreja, olha o meu cabelo, olha o meu cavanhaque, eu nunca pensei em ser crente. Mas tudo bem, quando a família entrou na UTI, que estava no último estágio, da noite não passava, eu fui o último que entrei. Ele me contando. E quando eu entrei lá dentro, estava meu sogro e 2 médicos, um enfermeiro, não sei, cuidando dele. E eu entrei, e quando eu baixei minha cabeça e levantei, não tinha 2, tinha 3. Falei, mas que coisa esquisita. Ele me contando, que coisa esquisita que está acontecendo aqui. Aqueles 2 médicos, ele me contando, saíram e foram embora da UTI. E o terceiro, que era um pouco diferente, ele foi até o meu sogro, santo é o Senhor, e colocou a mão na cabeça do meu sogro, e o meu sogro, que estava em coma, voltou em si e começaram a conversar um com o outro. Glória ao nome do Senhor. E ele falou: olha, senhor Demilson, por mais do que é sagrado, eu não estou mentindo para o senhor. E eles conversando, e eu já comecei a sentir uma coisa esquisita. Falei, essas coisas de crente, tá, morre, não morre, e agora conversando com esse outro médico, enfermeiro, não sei. Abaixei minha cabeça, e quando eu levantei de novo minha cabeça, senhor Demilson, por mais sagrado que tem na terra, não estou mentindo, em cima da cabeça daquele terceiro, que era médico, enfermeiro, tinha uma bola de fogo desse tamanho. Glória ao nome do Senhor. Ele disse: então esse negócio não é para mim, esse negócio é de crente. E quando eu fui sair rapidinho, ele me contando, santo é o Senhor, aquele homem foi muito rápido e chegou de frente comigo. E quando ele chegou de frente comigo, ele disse essas palavras: você sabe que o teu sogro é um herói? Glória ao nome do Senhor. Ele falou, e eu já com medo, querendo chorar. Herói por quê? Bendito é o nome do Senhor. Herói porque o câncer comeu o seu corpo, mas enquanto comia o corpo ele falava ai, e atrás do ai ele dava um glória para o Deus dele. Santo é o Senhor. E aquele homem, irmão Demilson, disse, você sabe quem sou eu? Ele disse, não. E aquele homem, por mais sagrado, eu estou contando para o Senhor, ele disse, eu sou um dos 7 anjos que assisto diante de Deus. Sabe qual que é a minha missão? Quando a alma está para partir da terra, eu me desloco do céu para acompanhá-la. Glória a Deus. E vindo buscar esta alma, eu te encontrei aqui. Ele dizendo para mim, e tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para o Senhor. Pode falar, aleluia, santo é o Senhor. O céu comentou ao teu respeito ainda esta semana. Você lembra aquele dia que você perdeu o seu dia de serviço, colocou o teu sogro dentro do carro, levou-lhe no hospital, não cobrou a gasolina? Sim, me lembro. O que você faz a um dos pequeninos, a Deus você faz. Glória ao nome do Senhor. Deus mandou deixar um presente, e ele disse para mim, olha meu cabelo, seu Demilson, olha o meu cavanhaque. Aquele homem colocou a mão na minha cabeça, eu coloquei a língua para fora e falei uma língua que eu nunca falei na minha vida. Vocês acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor. E o mais interessante, que a língua que eu falava era a língua que o meu sogro falava também. Aquele homem desapareceu, eu falando com meu sogro, ele morreu falando em língua. Glória ao nome do Senhor. E depois eu não encontrei com o Senhor, e encontrou. O Senhor não falou para mim ir lá no necrotério lá para falar para a família no velório. Eu falei, quando eu entrei no velório, eu dei de frente com o caixão. Quando eu olhei no rosto do meu sogro, minha língua saiu para fora, e no meio da minha parentela eu comecei a falar aquela linguagem.
E a família está dizendo, um morreu e o segundo está louco. Bendito é o nome do Senhor. Explica para mim o que é essa linguagem. Senhor, te selou com a promessa do Espírito Santo. Esse moço, irmão, de quando em quando ele congrega, não é crente, mas Deus fez a sua obra desta forma. Eu agradeço a Deus por esta boa oportunidade que Deus nos tem dado. Nossa alegria, irmãos, de estar com esta irmandade. Tinha um desejo muito grande também de conhecer nosso irmão Deusdete, e Deus preparou de conhecer o servo de Deus aqui também. Eu agradeço a Deus que estivemos em viagem pelo continente africano, Moçambique, Zimbábue, África do Sul, mas Deus vai preparar uma outra oportunidade para nós voltarmos, apesar de ser uma festa, uma busca de dons, mas vamos procurar também terminar o culto pelo menos até 9 horas. Então estamos contentes, estamos felizes, irmãos, por estar no meio desta irmandade, sentindo Deus, sentindo esta presença e o amor que Deus tem colocado no coração de toda esta irmandade. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.